Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem tá chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal, né? Deixar o seu like nesse vídeo e um comentário que eu vou adorar, né? E ativar o sininho para poder receber notificações de vídeos novos. Então, gente, vamos à segunda parte. Para quem já estava aqui e assistiu a primeira, né, falando sobre o parto, eu falei sobre o parto do Enzo. Eu agora vou estar falando sobre o parto do Ben, né? E quero que você esteja aqui até o final do vídeo, porque eu sei que eu falo muito, mas é um assunto interessante de maternidade, né? Então, assim, eu estou contando a minha experiência no hospital, né, da rede do SUS. O segundo filho, né, a gente sempre fala, é sempre diferente, né? A gente às vezes fala, porque a gravidez, toda gravidez é diferente, gente, nenhuma gravidez é igual. E a diferença do Enzo pro Benjamin é uma diferença grande, né? Uma diferença grande. Então acaba que o Enzo já estava na vida dele escolar, né? Naquele momento já de fazer as tarefas de casa, prova, teste, essas questões todas, né? E agora um bebezinho novo chegando em casa. E aí, tanto o Enzo quanto o Benjamin, eles nasceram no mesmo mês. Benjamin nasceu dia 2, Enzo nasceu dia 18. Enzo nasceu com 40 semanas e 2 dias, Benjamin nasceu com 39 semanas. Benjamin foi mais apressadinho, né? A gravidez do Benjamin, em relação à contração, eu senti todas, gente. A do Enzo eu não senti nada, mas a do Benjamin eu senti. Ele, desde os 8 meses, ele parecia que ele já queria nascer, entendeu? Então, por várias vezes eu fui no hospital achando que era a hora e ainda não era a hora dele, né? Então, vou falar pra vocês assim, a semana que foi a do nascimento, né? Quando foi na segunda-feira da semana do nascimento do Benjamin, eu tava me sentindo mal. Aí eu fui no hospital, né? Minha pressão tava um pouquinho alterada. E aí a médica fez todos os exames de sangue pra ver por conta da pré-eclâmpsia, né? Por causa da pressão alta. Passou remédio de pressão pra mim, né? Foi todas essas questões que eu tive que fazer de exame. Fiquei lá um tempinho, mas graças a Deus nesse meio tempo minha pressão baixou e ela me liberou porque ainda não era hora do Benjamin nascer. E aí, né, fui pra casa, minha mãe já estava aqui, né, porque quando eu fui na segunda-feira pro hospital, ela já estava aqui, porque ela queria ficar com o Enzo pra poder ir pro hospital. Então, ela ficou comigo aqui, aí para poder levar Enzo na escola, né, essas coisas todas. Aí na terça-feira, né, eu fiquei de boa, né, porque eu tinha consulta na quarta. E assim, na terça começou a vir umas contraçõezinhas assim meio esquisitas, assim, sabe, chatinha, de não me deixar dormir. Eu já tava numa semana assim cansada, sabe, final de gravidez que você já quer que ela acabe, ainda mais que você fica querendo saber já o futuro, né, porque eu sou um pouquinho ansiosa, né, ainda mais sendo o segundo filho, a gente não fica com tanta paciência quanto a do primeiro. Então eu já tava querendo que aquilo passasse, porque eu tava muito inchada, gente, minha perna ficou muito feia, minha mão tudo inchada, meu rosto, eu não me senti bonita nessa gravidez. Então pra mim foi mais complicado, mas assim, deixei tudo organizado, né, pra poder estar recebendo ele em casa, a bolsa tudo organizada, só esperando a hora de ir pro hospital, né? E de terça pra quarta, a noite não foi muito legal, acordei várias vezes, levantei, me segurei na parede, né, porque vinha a contração, mas ainda não era a hora, porque eu botei na minha cabeça que eu só iria pro hospital quando eu tivesse o sinal, no caso era um tampão saindo. Por quê? Se eu fosse pro hospital muito cedo, eu já tinha tido a experiência do Enzo, eu sabia que eu ia ficar, ó, mofando lá no hospital até realmente o Benjamin nascer. Então eu botei na minha cabeça, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou comer, eu não vou com fome, eu vou quando eu já estiver no sinal, até porque o hospital da minha casa pro hospital é rápido. O Albert é próximo da minha casa, então eu não tinha o porquê de ir tão rápido pro hospital, né? E eu tinha a segurança que estava tudo bem, porque minha pressão estava controlada com remédio. Então, eu estava tranquila, né? Aí na quarta-feira de manhã, eu tive consulta na clínica da família. Aí chegando lá na consulta, eu fui remando,
e com dor, mas eu fui. Geralmente essa última consulta praticamente ninguém vai, porque às vezes a pessoa já pariu, mas eu não, eu fui para essa última consulta. Aí a enfermeira até falou comigo, olha, acho que dessa semana nem passa, né, Raquel, porque do jeito que você tá, eu falei pra ela, acho que não passa nem de hoje. Porque eu não conseguia sentar, eu não conseguia ir pra maca. Ela queria me pesar, queria fazer as coisas. Eu falei, eu não tô aguentando nada, né? Toda inchada, andando igual uma pata-choca assim, sabe? Mas eu fui porque como era a última consulta, né? E aí eu queria ver como é que estavam as coisas, mas graças a Deus estava tudo bem. Ela ouviu o bebê, né? E ela ainda falou pra mim assim, ó, não quero mais ver Benjamin na barriga. Agora a próxima vez é Benjamin no colo. Aí, beleza. Aí, saindo de lá, né, eu já meio que já tinha noção de que estava acontecendo. O que eu fiz? Minha mãe ia no mercado, que eu queria comer filé de peixe com purê de batata. Aí minha mãe falou assim, vamos no Guanabara. Fui pro Guanabara, gente. Mesmo remando com dor, eu fui pro Guanabara, rodei lá com a minha mãe no Guanabara, fui na farmácia comprar remédio, né, aquela rotina toda, né, porque eu queria fazer com que o parto andasse, né, aquele momento andasse mais rápido. Então eu peguei, fui pro mercado, fiquei lá, gente, um calor, eu tava já agoniada do calor, um barrigão, né. Aí, beleza, voltei pra casa, minha mãe foi pra cozinha fazer o almoço, né, e eu fui me esparramei no chão do quarto. Nem sei pra levantar só um guindaste, gente, porque foi muito engraçado. Mas eu me esparramei no chão, liguei o ventilador, fiquei, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava com dor, eu tinha que ficar calma pra poder manter a pressão, né? Porque minha pressão era por conta do nervosismo, né? Da situação. Então eu tava tentando me manter calma. Tanto é que minha mãe comprou até um suco de maracujá bem forte, né? Pra poder eu tomar, pra poder a pressão se manter. E assim eu fiquei deitada, tranquila. Aí Leandro foi buscar o Enzo na escola e tudo, 12:30 mais ou menos a gente tava almoçando. Aí eu almocei, mas eu já tava sentindo que tava alguma coisa diferente, uma cólicazinha diferente, sabe? Mas, ok. Aí eu peguei e fui no banheiro. Nisso que eu fui no banheiro pra escovar os dentes e fui fazer xixi, eu vi que realmente o tampão começou a sair. Aí eu falei assim, se agora o tampão começou a sair, então é a hora que eu tenho que me preparar para ir pro hospital. Porque na do Enzo, quando o tampão começou a sair, eu já tava com 2,5 de dilatação. Então eu calculei que eu deveria estar mais ou menos com isso. Então eu peguei e falei, chamei meu marido, falei, Leandro, olha só, começa a ajeitar as coisas porque agora nós vamos realmente pro hospital. Aí ele, beleza, eu falei, não, fica calmo porque vai dar tudo certo, eu tô com dor, mas assim, não era aquela dor ainda, sabe, era uma dor chatinha, mas eu tava conseguindo controlar. Minha mãe já começa a ficar nervosa, porque ela achou que eu já tinha que ir assim rápido, e eu assim, super calma, porque não adianta, gente, ficar nervosa. Eu sabia que ainda tinha um tempo ainda até nascer o bebê. Então eu peguei, tomei meu banho, me arrumei, porque eu sempre falei, gente, eu não vou de qualquer jeito pro hospital. Mesmo quando eu tava me sentindo bonita, assim, sabe? Eu botei um vestidinho até que foi do chá de bebê do Enzo. Eu guardei, né? Porque eu sabia que eu ia ter outro filho. Então teve algumas coisas que eu guardei. Aí eu peguei, né? Botei o vestido, tirei foto. Aí meu marido botou as bolsas no carro. E minha mãe toda hora atrás de mim. Você não vai agora? Você não vai agora? Mãe, eu já vou, mãe, mas deixa eu organizar as coisas, te explicar as coisas do Enzo, né? Ela, não, eu me viro. Eu falei, não, mas dá pra explicar, porque, querendo ou não, o segundo filho, gente, é diferente, porque a gente fica pensando no primeiro em casa, entendeu? Então, eu já fui, peguei, avisei minha tia, né? Que dessa vez ela não pôde ir comigo pro hospital, porque ela já tinha tirado férias, a madrinha do bem já tinha tirado férias, então não tinha ninguém além do Leandro pra ficar comigo. Porque minha mãe já estava com o Benjamin e minha mãe não ficaria no hospital, gente. Se o nervosismo da contração, minha mãe já estava para um lado e para o outro, imagina ela no hospital vendo uma criança sair. Realmente não seria para ela. Então, a gente já tinha se programado, ele também já sabia como funcionava o protocolo do hospital, porque ele foi comigo no dia, né, da visita do hospital, e eu já tinha ficado internada uma vez no hospital. Então eu fiquei uns dias lá, então ele viu como é que funcionava mais ou menos o hospital. Então foi tranquilo em relação a isso,
E a gente tinha mais ou menos uma noção do que ia acontecer. Aí, quando foi umas 2h30, assim, aí eu já comecei a me preparar para ir pro hospital de fato, né? Porque eu falei, agora vamos, porque as dores estavam começando a me incomodar mais. Aí foi onde a gente pegou e foi. Mas daqui pro hospital é muito rápido. Aí eu falei, mãe, assim que eu tiver alguma posição, eu vou te informando, vou te ligando. Ela, não, tudo bem. Aí, beleza, fomos pro hospital. Chegando lá no hospital, a gente tem um protocolo, né, de atendimento, que é primeiro você passa pela enfermeira, pra ela te avaliar, ver como é que você tá, o que você tá sentindo, tempo de gestação, né, pra poder avaliar o grau de emergência. Claro, grávida é emergência sempre. Só que tem aquelas que já tá saindo o bebê, tem aquelas que só foram porque estavam se sentindo mal, e aquelas que estão entrando em trabalho de parto, mas dá pra segurar ainda um pouquinho, porque ainda não tá na hora. Eu acho que eu tava nesse patamar. E assim, passei pela doutora, né? Quando a doutora me chamou, ela foi e falou, mãezinha, olha só, você tá com 39 semanas, né? E você tá com quase 3 de dilatação. Então, vamos te internar porque você já está com 39 semanas. E você também já tá com um valor de dilatação que eles consideram, né, para poder internar. Então, vamos estar internando você. Beleza, eu tava com dor, né? Tava com dor, mas estava indo tranquila. Aquela dor que você respira, né? Fundo, né? E assim, na segunda-feira, gente, eu já tinha feito exame de sangue. Já tinha feito tudo quanto era exame. Só que por conta do Covid, né? A gente é obrigada a repetir todos os exames como aquele exame não existisse. Tinha lá, com certeza no meu prontuário, porque eu tava sempre indo por lá. Então tinha, né, aquela sequência de exame, mas era como se aquele não existisse, eu tive que refazer tudo. Eu fiz de sangue, fiz de urina, fiz teste do Covid, fiz o eco, né, do bebê, fiz uma ultra, né, coisas que nem na doença eu fiz, né, doença foi meio que eu entrei e pronto, os exames que eu levei, né, que eu tinha feito do pré-natal foi o que serviu, já do hospital do Albert não. Você chega lá, né? Você faz todo o exame de sangue de novo, você faz o exame de urina de novo, todos os exames de novo. Gostei em relação a isso, né? Apesar do que eu não tenho veia, minha veia é horrível pra achar. E na segunda-feira o coleguinha lá pegou e estourou minha veia, justamente aquela que, sabe, me salva de tudo quanto é forma. Então, ela foi-se embora, gente. E aí, pra poder achar outra, fui furada 2 vezes, já com dor. Aí a enfermeira também, já nervosa, porque, tipo assim, ela falou assim, meu Deus, eu tô preocupada com você, que eu tô te furando toda. E, tipo assim, eu não tinha o que fazer, eu tinha que aceitar. Mesmo doendo, eu tinha que aceitar ela me furar pra tirar o sangue. Porque tem que fazer o exame, né, paciência. Ela foi, botou o acesso, ela falou, agora você não vai ficar no soro, tá? Mas assim que a doutora achar necessário, né, a gente vai estar colocando você no soro. Aí eu, beleza. Aí fiz todos os exames, foi por volta de umas 5 e pouca da tarde. Eu não tenho, assim, um cronograma de horário, né, mais ou menos baseado no achismo, né, por conta dos momentos. Aí avisei o Leandro que a gente ia ficar internado já, né, aí foi pra ele trazer todas as bolsas, porque o hospital público, meu filho, a gente tem que carregar tudo. E assim, como eu sabia que lá de vez em quando tem problema de ventilação, né, no ar-condicionado, essas questões todas, então eu levei travesseiro, levei lençol, levei minha toalha, né, meu kit higiene, levei ventilador, gente, porque eu não queria passar calor, né, e ainda mais em março, que tava um calor tinindo, então a gente levou ventilador, levei tudo, gente. Eu tava lá cheio de coisa, e como eu moro próximo, eu ainda falei pro meu marido, se precisar de alguma coisa, você volta em casa e pega. Mas por enquanto vai ser isso, né? Aí ele pegou, né, ficou com as bolsas esperando até o horário de eu subir pro quarto. Aí ele foi e fez a ficha, né, porque tem que fazer a ficha de acompanhante, né? Aí ele fez tudo direitinho, bonitinho. Aí eu subi, já ia dar 6 horas, praticamente era esse horário que eu subi. Mas ele já tinha uma noção que eu ia subir, então a menina, a copeira, né, já tinha separado até a minha janta. Porque dessa vez, né, eu poderia jantar. Porque assim, quem faz, no caso, cesárea, não pode. Mas parto normal, ainda mais o meu que ainda não tinha previsão de horário, eu poderia estar fazendo uma dieta líquida.
né? Então veio sopa, veio suco, né? Nada muito, bem líquida mesmo, gente. Não foi nada em pedaços, nada mesmo. Era só aquela dieta líquida mesmo, só pra meio que enganar o estômago pra dizer que você tava comendo alguma coisa. E, sinceridade, eu não tava nem muito afim. Mas eu fiquei pensando, cara, se eu passar fome, é melhor eu comer alguma coisa. E assim, veio as coisas direitinho, a enfermeira explicou como é que era o quarto. Todo esse protocolo que a gente vê na visita, ela repete em tudo de novo, né? Porque ela não sabe quem veio na visita, quem não veio. Então ela repete, fala assim, ó, mãezinha, o banheiro tá aqui, se você quiser a boia, se você quiser sais, se você quiser vela aromática, se você quiser botar música, diminuir a luz do quarto, fique à vontade. Eu já fiquei no quarto do parto em si, né, que geralmente a gente fica já nesse quarto para quando o neném já tá para nascer. Como não tinha vaga nos outros, eu fui colocada nesse quarto. Então eu aproveitei, tirei foto. Eu vou estar colocando foto para vocês estarem vendo enquanto eu converso, né? Eu tirei foto, né? Aí liguei vídeo de chamada para minhas amigas para elas verem, porque eu sou dessas, né? Liguei para minha mãe para saber como é que tava tudo bem, porque a dor tava ainda espaçada, mas eu tava sentindo a dor. Né? Mas eu sou difícil, gente. Por mais que eu sinta dor, tem que ser uma dor muito, 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 muito da forte pra poder estar me derrubando. Então, eu vou estar com dor, mas eu vou estar lá, ó, falando. Eu sou dessas. E aí, o marido super nervoso, eu tentando acalmar ele também, né? Mas a gente seguindo firme lá no hospital. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, que eu tinha que caminhar. Porque eu sabia que eu ia demorar a dilatar mesmo. Então, eu botei na cabeça que eu tinha que caminhar. Então, o que eu fiz? Né? Já tava com a camisola do hospital, né? Tudo direitinho, fralda. Comecei a caminhar no hospital. Ele ficou lá sentado. Falei pra ele, nem precisa me seguir. Quando tiver ruim, eu te chamo. Aí eu ia pra um lado e pro outro, gente. Eu ia pra um lado e pro outro. Voltava no quarto, rodava. Eu ia, voltava. Aí me dava vontade de ir no banheiro. Eu tomava um banho. Aí voltava de novo. Gente, eu fiquei isso num processo longo. Parei pra conversar com as enfermeiras, né? Porque eu sou curiosa, então parei pra conversar, ficava olhando na porta dos outros para poder ver como é que tava sendo os outros partos, né, e tudo, porque a gente fica naquela ansiedade de ir no nosso, mas também a gente vê dos outros, né, via as cesarianas acontecendo, né, porque as cesarianas estão programadas, e a noite foi indo, e eu sempre monitorando, né, a minha mãe para saber se vai tudo bem, minha tia perguntando se vai tudo bem, ela praticamente nem dormiu, porque toda hora ela achava que tinha nascido, e eu falei para ela que ainda não tinha nascido, que tava tudo ok, mas que tava doendo, né? Doendo é o fato que não tinha como fugir. E é aquilo, né? Já tava na chuva, era para se molhar, o que entrou tinha que sair. Aí eu peguei e passei por várias horas, gente. Eu ia, voltava, aí conversava com um, conversava com o outro, porque sempre para alguém no corredor para conversar. Aí eu conversava, aí a pessoa perguntava quanto tempo eu tava, né? Aquela questão toda, vai dar tudo certo e tudo, não sei o que. Aí beleza. Quando foi dando umas 2 e pouca, 3 horas da manhã, vou ter que parar um pouquinho o vídeo, gente, peraí. Voltei, gente, mudei de cenário, tive que mudar. O barulho tava incomodando e eu tô tentando não editar o vídeo. Deixar como tá pra poder tá falando com vocês. Então vamos voltar, né? Eu parei na parte onde eu tava caminhando, né? E quando foi na madrugada eu já não aguentei mais ficar caminhando, né? Eu já tava numa... Voltando. Aí, gente, né? Como eu tava falando, gente, começou na madrugada a dor, e aí eu já não consegui mais ficar caminhando, né? Eu resolvi deitar. Falei, quer saber, eu vou deitar, porque eu já não tava mais aguentando. Vou tentar dormir, porque eu tava cansada, né? Porque quando chega aquela semana de trabalho de parto, né? Porque eu digo que é uma semana de trabalho de parto, porque quando eu já vinha, né, de dias de contração, sem dormir direito. Então, eu tava ficando exausta, né, e às vezes, mesmo com a dor, né, eu tentava tirar um cochilo para poder ver se amenizava o cansaço, mas era em vão, gente. Eu sabia que eu só ia ficar mais sossegada quando ele nascesse, porque a dor ia continuar, tudo ia continuar, por mais que eu tentasse tirar um cochilo, ia ser tipo de 5, 6 minutos, no máximo 10, e a dor ia voltar.
E era o que acontecia. Eu pegava no sono, gente. Aí daqui a pouco a dor voltava. Aí eu apertava a mão do meu marido. Aí eu apertava aqui, apertava ali. Aí eu tentava subir mais um pouco pra cama. Aí aquele incômodo, sabe? Mas tentava, né, ficar. A enfermeira vinha, né, pra perguntar se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. Porque assim, eles só iriam de fato aparecer, né, para alguma coisa se realmente eu tivesse já com uma dilatação, né, avançada. E aí a enfermeira já tinha visto mais 2 vezes a dilatação e eu não tinha chego ainda a nada. Eu estava só naquele 2,5, quase 3. Eu estava naquilo ali, assim, né? Eu até pensei, falei, gente, tem que evoluir, porque eu estava só com acesso, não estava tomando nada, e senão ela ia ter que me dar uma medicação para poder evoluir, né? Me colocar no soro, e eu não queria, né? Então eu fiz de tudo para tentar ser diferente. E aí foi essa dor, foi indo, gente, foi indo. Eu tentava me distrair, mas não adianta, né? Não tinha televisão, não tinha nada demais no quarto. Então era aquela questão de você de vez em quando escutar uns gritos, ai, né? Por conta que outras pessoas estavam parindo, né? Mas enfim. Aí seguimos até umas 5 e pouca da manhã. Mais ou menos foi o horário que a enfermeira voltou pra poder me avaliar de novo, saber se eu tava tudo bem. Aí eu falei que estava tudo bem, mas estava com dor, né? Mas dentro do limite, né? Era aquela dor suportável ainda, mas eu tava já bem cansada, né? Por conta que foi a madrugada inteira, o dia inteiro passado, né? E nada de nascer, gente. E eu naquela questão toda, meu Deus do céu, esse menino tem que nascer. Que eu já tava já aumentando. Aí ela foi e inventou moda, gente, de botar aquele eco de novo. Aquele aparelhinho na barriga pra poder ver o neném, né? Porque já ia trocar o plantão de médico, a doutora ia chegar e ela ia pedir esse exame, né? E aí, isso que ela colocou, eu tava mais ativa nas contrações. Então, o que aconteceu? Conforme ela ia botando o aparelho, o neném ia se mexendo, modificando a localização, e aí saía errado aqueles risquinhos, né? E aí toda hora ela vinha, mamãe, pelo amor de Deus, se ajeita, não pode ficar assim, porque tá dando erro no exame. Mas eu tô tentando, porque tava doendo e eu não tinha posição. Aí meu marido veio e já me ajudou a segurar o aparelho para poder ver se ficava numa posição, para poder sair direitinho os risquinhos, né? Mas estava difícil, porque conforme vinha a contração, parecia que ele tava meio que querendo descer. Então mudava a posição do coraçãozinho dele, sabe? Aí eu ficava naquela questão toda, mas por fim consegui fazer o exame, né? Aí eu consegui fazer o exame, aí depois veio a doutora, a mesma doutora que me internou, né? Ela veio me visitar, né? Pra poder ver como é que eu estava. Aí ela foi, né? A enfermeira já tinha feito o toque, falou pra ela. Aí ela foi e falou assim, olha, deixa eu avaliar você. Ela foi e falou pra mim, olha, se você não evoluir, né, até eu realmente eu entrar, porque até então ela veio fazer a visita, né, mas ela ainda não tinha pego no plantão. Aí ela falou assim, até o horário de eu começar a fazer de fato a visita, né, aí eu vou ter que tirar você daqui, porque aqui é um quarto onde a pessoa já tá ativa no parto, e você tá, mas você ainda não conseguiu a dilatação, você ainda vai ter que ir pro soro, para tomar um remédio, para poder, né, ajudar a dilatar. Então, você ainda vai passar por um processo, então você vai pra enfermaria, né, e eu vou liberar o quarto para outra pessoa. Gente, eu acho que o Benjamin não queria sair daquele quarto, porque ele deve ter escutado quando a doutora falou assim, vamos mudar de quarto, vamos pro coletivo, entendeu? Porque aqui não pode. Aí eu acho que ele falou assim, agora é hora de eu nascer, gente, porque é ruim de eu ir pro outro quarto, hein? Gente, eu vou falar pra vocês, a doutora virou as costas, né, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, vou ter que mudar de quarto, juntar as bolsas, sair daqui, ir pra enfermaria, onde tem um monte de mulher que já tá com aquela dor, e assim, você quando tá já ativa na dor, você não quer ver outras pessoas, você não quer saber da dor de outras pessoas, entendeu? E aí fica aquela situação chata, né?
E eu não queria ir, mas eu tinha que ir, né? Porque o hospital público é assim, a gente não tem quarto exclusivo pra gente. A gente vai de acordo com a necessidade do hospital. Eu não tinha o que escolher, eu tinha que ir. Aí tá, ela saiu, né? Ela pegou e saiu. Aí nisso passou uns 15, 20 minutos, começou a vir mesmo a dor de fato, forte, que eu não tava mais aguentando, né? Aí nisso eu falei pro meu marido, falei, cara, agora a dor tá aumentando demais. Eu gemia, gente, eu gemia de dor. Eu gemia, eu ficava, meu Deus do céu. Eu não gritava, né, porque gritar é também demais. Mas eu tava gemendo, gente, gemendo. E aí começou uma coisa que eu não queria, mas começou, gente. Eu comecei a fazer número 2, coisa que na doença eu não fiz, fiquei sem entender nada. Aí comecei a fazer número 2, meu marido, ai meu Deus, e agora? Eu vou ter que te limpar. Aí ele, eu te limpo, o que eu faço? Aí eu falei, eu já não sei mais nada, chama a enfermeira. Porque ela falou pra mim que se eu começasse a sentir vontade de fazer número 2, que era pra chamar ela. Né? Aí ele foi, pegou, chamou, ela veio, me avaliou. Ela foi e falou assim, mãezinha, agora a gente vai começar a se organizar, porque não vai demorar muito e seu filho vai nascer. Aí eu, meu Deus do céu. Aí isso já era 8 e pouca da manhã, quase 9, né? A hora que começou de fato a aumentar a dor, né? O intervalo de uma dor para outra não tinha mais, gente, não tinha. Era aquela coisa, sabe, constante. E aí ele querendo me limpar, ela foi e falou assim, não se preocupa, paizinho, deixa ela fazer o que ela tiver que fazer, na hora a gente dá uma sujeita, a gente limpa. Não precisa limpar nada agora. Aí ele, do meu lado assim, sabia, eu, gente, ó, eu tinha pedido vergonha, eu não tava nem aí. Eu só queria que a criança nascesse, gente. Só queria que a criança nascesse. Porque assim, meus filhos são grandes. Meus filhos nascem grandes, né? Porque eu sou grande, pai é grande. Então, eu já sabia que ia botar no mundo uma criança grande. Então, imagina, né? A situação. Aí tá. E nesse meio tempo, né, dessa situação de parto, veio também outra situação, gente. Porque tem um tal do cartãozinho que tem horário para modificar, né? O pai tem que descer, né? Se ele continuar sendo o acompanhante, ele tem que descer só para justificar que ele vai continuar, né? Ou então ele teria que trocar com alguém. Porque trocar com alguém a gente não tinha com quem trocar. Ele teria que ir só lá embaixo mesmo para trocar. Mas só que eu tava num momento tão assim, sabe, que ele não tinha como sair dali. Minha tia ficava o tempo todo falando, não vai, não deixa ela sozinha. Aí ele, mas o que eu faço? Aí eu, não, ele não vai sair daqui, porque eu sabia que se ele saísse, não ia demorar muito, a criança ia nascer. Então ele tinha que ficar ali comigo. E ele ficou naquela, desço, não desço. E minha tia mandando mensagem, não deixa ela sozinha, fica aí, não vai, e não sei o que, porque agora a dor tá aumentando, não vai demorar muito, deve nascer. Aí ficamos naquele impasse, né, pelo zap, falando, né, aquela questão toda de manhã cedo. Ela nem dormiu, ela praticamente a madrugada toda ela falando comigo, ainda tendo que ir trabalhar, né. E aí a gente nesse impasse, nesse meio tempo, começou a vir as pessoas que iriam fazer parte, né, do momento do parto. Veio a pediatra, se apresentou, explicou, né, todo o trabalho dela, como é que ia ser feito, né. Logo em seguida também veio os residentes, né, que iriam participar também do parto, para conhecer o quarto, para ver como é que eram as acomodações, para saber como é que eu tava, né? E diferente do parto do Enzo, o parto do Benjamin, eu conseguia tirar foto. Já veio as meninas falando assim, mãezinha, quer que a gente tire foto assim que ele sai da barriga? Aí eu falei, pode, a gente tira pra você, mãezinha, fica tranquila, é só me dar o celular, na hora exata eu pego e tiro foto. Gente, olha, eu tenho foto de tudo quanto é jeito. Coisa que na doença eu não tive, mas do Benjamin eu tive. Aí eu peguei, tá bom, beleza, né? E eu tamo lá. Aí nisso a enfermeira já tinha me avaliado, viu que já tava, né, já vindo mesmo de fato. Aí ela pegou, tirou aquela fralda suja, né, e aí a médica veio pra me fazer o toque. Aí quando a médica veio, ela falou pra mim assim, mãezinha, olha só, seu filho está nascendo com a bolsa. A bolsa não rompeu, né, eu já sabia que a bolsa ainda não tinha rompido, né, porque ainda não tinha saído daquela água. Então ela falou pra mim, ele ainda não, a água ainda não
a bolsa ainda não estourou, então eu vou estourar a sua bolsa e depois você vai fazer uma força para poder seu filho nascer. Eu, tá, né, vamos ver como é que vai ser, porque eu já sabia, gente, porque o expelir não dói. O expelir não dói. O que dói no parto, gente, é a contração. Porque a barriga vai fazendo aquela contração para poder o bebê sair. É aquela cólica forte, forte, forte. Mas o fato dele sair, não dói, não dói. Eu juro pra vocês, gente, não dói. E aí, né, beleza. Aí ela foi e falou assim, tá preparada? Eu falei, tô. Não tinha escolha, né, gente? Tinha que sair. Aí eu peguei, né, meu marido do meu lado, segurando minha mão. E aí ela pegou, gente, igual bexiga. Né? Eu pensei que ela fosse trazer aquela varinha, né, que falam que tem aquela varinha pra poder estourar a bola. Nada, gente. Estourar a bolsa, né? A bola não, a bolsa. E aí, ela só simplesmente com a mãozinha dela mesmo, né, que ela tava de luva, ela pegou e fez assim, ó. Tuc! A bolsa estourou. Aí a bolsa estourou, ela foi e falou, mãezinha, agora faz a força. Gente, não fez força quase nenhuma. Porque elas falam, faz a força. E aí você às vezes acha que é aquela força forte. E não é, gente. Foi uma força tão assim, que eu falei assim, gente, foi essa força. Meio que eu fiz uma força assim, bem da sem graça, né? Porque eu não imaginava que ia ser assim. Né? Foi uma força assim que eu considerei muito assim, fraca, né? Diante da situação. E Benjamin veio ao mundo. Aí nisso ele saiu, né? Aí nisso que ele já sai, a residente já pegou, já tirou foto, aí já pegou e me colocaram ele aqui, né? Aí todo mundo ficou apaixonada por ele, porque o Benjamin nasceu branco, cabeludo, grande, né? Vou estar botando a foto pra vocês estarem vendo aí, né? Aí todo mundo, nossa, que bebê lindo, gente, parece que já tem um mês. Porque o Benjamin nasceu com 52 centímetros, gente. 4,815 kg. Entendeu? Aquele bebezão mesmo, cabeludo. Eu nem imaginava que o Benjamin nasceu com tanto cabelo. Mas nasceu muito cabeludo, branco, né? Aí ela foi, já pegou, botou em mim assim, aí tirou foto. Aí depois pegaram ele e botaram lá pra pediatra, né? Pra poder avaliar ele, limpar ele, né? Aí ela perguntou sobre a roupinha dele. Meu marido já pegou a roupinha, já ficou lá com ele. Ela conversando comigo, explicando, né? A médica explicando para os residentes, né, com relação a como funciona o ponto. Ela passou a sonda em mim para poder sair a urina, né, tudo direitinho, porque eu fiquei muito tempo sem fazer xixi, então a urina meio que ficou presa. Ela foi, pegou, passou a sonda, e diferente da do Enzo, eu quase não levei ponto na do Benjamin. Então assim, foi ótimo, parece que Deus falou assim, não, doutora, não dê muito ponto para ela, porque ela precisa ser uma pessoa ativa, porque ela não tem só um filho, ela tem 2. E tem que voltar para casa para fazer as coisas. Gente, que sonho, né? Porque do Enzo foi ponto até dizer chega. Do Benjamin não, foi pouquíssimos pontos, que eu nem senti grande coisa, né? Aí eu peguei e fiquei bem, super bem, né? Elas conversando, dando ponto, me limpando. Veio depois uma enfermeira que me ajudou a trocar de roupa, né? Para botar a camisola, a fralda, tudo direitinho, e a gente ficou esperando, por conta que tinha que desocupar, né, lá em cima um quarto para poder eu subir com as coisas. E assim, eu já tinha, aí nesse meio tempo eu mandei mensagem pra minha tia até achou engraçado, porque ela ficou assim, aquele impasse de que vai descer, não vai descer para trocar o cartão, e nesse impasse veio já a foto, eu mesma coloquei a foto no grupo, né? Ela falou assim, que isso, já nasceu? Como assim, gente? Já nasceu, gente, já nasceu. Ela, caraca, nasceu, não sei o que, aquela questão toda, né? Todo mundo, assim, espantado, porque do nada, né, nasceu, que o parto normal é assim, uma hora a gente tá com dor, daqui a pouco tá saindo a criança. Aí naquela euforia toda, né, vendo as fotos, achando lindo, gordinho, né? Meu marido lá também emocionado, ligando pra mãe dele pra falar que tinha nascido, né? A gente naquela emoção toda do nascimento, liguei pra minha mãe também, né, pra falar que tinha nascido. E aí a gente foi pro outro quarto, né, porque eu tinha que sair daquela sala, né, de parto. Aí já praticamente já era a hora do almoço. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, estamos bem, né, vou ficar no quarto e você vai pra casa pra você tomar um banho, pra você almoçar, porque ele não queria comer a comida do hospital. Apesar da comida ser gostosa, eu gostei muito da comida lá do hospital, né? Ele não queria, até porque por a gente morar perto, então não tinha tanta necessidade. Eu tava bem,
Então eu falei pra ele que era melhor ele ir em casa pra ver como é que estavam as coisas em casa, tomar um banho, relaxar, e à tarde ele voltava, porque assim, não tinha muito o que se fazer, né? Porque eu tava bem, né? O bebê tava bem. Então, o que ele fez? Ele me ajudou a deitar, né? Com o neném, a gente ficou na cama, né? E aí ele pegou e foi embora, e eu fiquei. Mas a enfermeira veio, perguntou, né, se eu tava sozinha. Eu falei, não, meu marido já volta. Ele foi lá na rua, mas ele já volta. E eu fiquei com o Benjamin, né? E assim, diferente do Enzo, o Benjamin era mais, assim, inquieto em relação a mamar. O Benjamin muito faminto, entendeu? Então mamando o tempo todo, eu até achando que eu não tinha leite. E aí a enfermeira veio, apertou meu peito, saiu o leite, dei o leite pra ele, né? O banho não podia ser dado, né? Só no outro dia, né? Porque agora o protocolo de hoje é não dar banho. Desde a época do Enzo não podia dar banho. Então eu não dei banho, só coloquei a roupa nele. Aí eu fui, almocei, fiquei de boa, passei pelo corredor, né? Tudo direitinho. Veio a pediatra do andar, né? Porque são duas, tem a que fica lá na hora do parto, tem a outra, veio pra ver, fez o teste da linguinha com ele, diferente da do Enzo. Os testes foram feitos no hospital. O do Enzo eu tive que fazer no posto de saúde. Fez da orelhinha para ver se ele escutava, fez da linguinha para ver se a linguinha dele era presa ou não, né? Avaliou ele todinho, levamos ele para poder depois para pesar, né, de novo, né, uma nova avaliação, tudo direitinho, né? Depois, quando foi mais 5 horas, o Leandro retornou pro hospital. Aí quando ele retornou pro hospital, aí foi onde eu quis, né, tomar um banho. Aí ele foi, me ajudou, né, a tomar banho, ficou com o neném. Depois eu fiquei caminhando pelo hospital, né, porque a gente tem que caminhar, até porque eu tava muito inchada. Então a gente caminhou. Eu vi as meninas que tiveram parto, né, naquele mesmo momento que o meu, então a gente ficou no mesmo andar. Eu vi as crianças, né, porque a gente fica ali uns 2 dias, né, mas não tem televisão, não tem nada, então acaba que você fica passeando. A televisão que tem é no corredor, então se eu quisesse ver novela, alguma coisa que nem me interessava no momento, eu tinha que ir pra fora do quarto, né. E o quarto, diferente da do Enzo, era eu e mais uma menina, mas só que a menina ficou lá na dela, entendeu? Eu fiquei na minha, porque ela não socializou muito não. E eu também não ia mexer com quem tava quieto, né? Ainda mais que ela tinha as questões dela lá em relação à criança dela, que a criança dela tava na UTI, então ela teve que sair do meu quarto e ir para outro quarto. Ela já estava praticamente recebendo alta, então ela saiu. Aí só no outro dia que apareceu uma outra mãezinha com outra criança. E aí, gente, hospital público é aquilo. Você tem história de tudo, né? Você sabe de muita coisa. Então, assim, você vê histórias realmente marcantes, pessoas que passam necessidade, né? E estão ali, mas não estão ali pro primeiro filho nem pro segundo. Tem pessoas ali que estão pro quarto, quinto filho. E o meu só era o segundo, com quase 40 anos, né? Mas, enfim, são casos que a gente às vezes vê e fala, meu Deus do céu, é a vida para se pensar. Mas assim, no outro dia, o banho também era diferente, porque na do Enzo, a gente mesmo que tinha que dar o banho. Na do Ben, no caso, o bercinho vira banheira. Aí quando dava o horário, né, nas 2 pontas do corredor, tinha banheiro, né, que a enfermeira avisava, passava de quarto em quarto. Mãezinha, tá na hora, mãezinha, tá na hora. A gente fazia uma fila, né? E ela dava o banho, entregava pra gente a criança enrolada na toalha e a gente arrumava a criança no quarto. Pra minha felicidade, o meu quarto era praticamente colado com esse banheiro. Então, assim, era questão de ser rápido, né? Ela deu o banho nele, peguei, trouxe pro quarto de volta, né? E assim, os exames, tudo fui eu com ele, que eu fiz, né? Era o bebê no bercinho, e a gente ia pro outro andar, né, elas iam lá, tudo é a mãe que tem que fazer, porque é aquilo, né, depois que a gente pare, né, a gente também tem que ser ativa, não adianta achar que vai ficar lá de férias, porque não é, tudo é você. Você precisar de pegar uma fralda, que lá tem fralda, tem álcool 70, entendeu? Todas as coisinhas de bebê tem lá pra você usar, absorvente tem lá pra você usar, você pode tanto usar do hospital como você pode usar da sua casa, né, no caso eu levei, né? Mas lá tinha também água o tempo todo,
tinha um bebedouro no corredor, podia pegar água, mas a menina, a copeira entregava água pra gente também, né? As refeições, gente, sempre muito gostosa, quentinha, né? Tinha um plantão que a comida não era muito boa assim não, porque vinha fria, mas tinha uma que a menina era bem, sabe, era top, a menina entregava a comida quentinha, mas mesmo ela fria, a comida era boa, entendeu? E aí me alimentei bem, fiquei super bem. Os dias que eu fiquei lá, no caso, eu entrei na quarta, Benjamin nasceu na quinta, e eu saí no sábado à tarde. Eu não saí no sábado de manhã, eu saí no sábado à tarde. Então, assim, eu fiquei lá super bem. E outra coisa, o tratamento, gente, vai de acordo com a gente. Porque, assim, por exemplo, eu me apresentei, né, fui sempre educada, né, e assim, o parto em si, graças a Deus foi tranquilo, né? E aí eu sempre bem educada com as enfermeiras, tratando bem e tudo. Falei pra ela a minha profissão, né? De boa. Porque assim, gente, você tratar bem pra você ser bem tratada. Não adianta eu chegar toda arrogante, querendo as coisas, querendo até... Que não é assim. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: hospital público é um hospital que já é cheio. As pessoas já ficam sob tensão, né? E as pessoas que chegam, elas querem ser atendidas de qualquer jeito, elas não querem saber de esperar, de entender, né? São coisas que acontecem, mas às vezes é por pura ignorância, né? Que a pessoa seja ignorância de conhecimento, gente. É diferente, é ignorância de conhecimento. Porque muitas das vezes a pessoa não faz o pré-natal direito, a pessoa não faz os exames, a pessoa não participa das reuniões que tem durante a gestação, a pessoa não faz a visita, chega leiga. Então, quando chega lá, acha que é do jeito que a pessoa quer, e não é. Lá tem um protocolo a ser seguido, tem os horários. Se você tem medicamento, ela vai lá nos horários do medicamento. Se você precisar de alguma coisa, você pode chamá-la que ela vai te orientar. Mas fora isso, não tem o porquê da pessoa ficar lá, né, meio que te bajulando, porque geralmente as enfermeiras, elas têm uma quantidade de quarto para atender. Então ela vai passar pelo seu quarto, vai te avaliar, vai ver tudo direitinho, vai, mas a gente tem que ter a paciência de esperar, né? E assim, a médica também foi lá, me avaliou tudo bonitinho, né? Nesses 2 dias que também pós-parto, ela me avaliou, né? Porque tem a visita no quarto, né? Então, assim, super tranquilo, não tenho o que falar sobre isso. Pelo contrário, foi uma experiência boa, Tinha situações? Tinha uma mãezinha até que ela era presidiária, estava lá sob custódia da polícia, então tinha policiais na porta, né? Tem aquelas pessoas mais barraqueiras, tinha aquelas pessoas encrenqueiras, tinha de tudo, gente. Tinha até aquelas que eu escutei a menina falando pro marido: vai comer, porque quando a gente for pra casa, não adianta que não vai ter comida em casa, porque eu tô chegando agora do hospital. Aí o marido correu pra poder comer lá no refeitório o almoço, gente. Então, histórias como essa, como também tinha casos das pessoas juntarem as coisas que ganham no hospital, juntar dentro da bolsa pra levar pra casa, não, pra economizar, que não sei o que. Gente, mas é comédia, porque assim... É comum, né? É comum de acontecer, ainda mais no hospital público. Na época da doença, tinha uma menina que ela mal tinha a fralda da criança. Então, o que ela fazia? Toda vez que ela ia trocar a fralda, ela juntava 2, 3, e a mãe dela ia levando pra casa. E a mãe dela virava e falava assim: pega mesmo, minha filha, porque eu não tô... Ou eu vou pagar aluguel ou eu vou comprar a fralda. Porque a questão do hospital público é essa. Você vê a realidade. Aquelas pessoas que passam necessidade, mas que têm filho, que vivem de Bolsa Família, ou vivem de ajuda de uma pessoa ou de outra, ou tem mais de 2, 3 filhos, né? Aquela pessoa que passa necessidade realmente. Você vê muito disso. Então, não era porque eu tinha uma condição que eu poderia ir para um hospital particular, né? Poderia, gente, eu poderia fazer uma forcinha, poderia, mas eu queria ter o parto normal, coisa que hoje em dia é difícil você encontrar no particular, porque o particular, eles querem logo que você programe a cesariana, e eu não queria isso, né? Então, assim, são experiências e experiências. Eu posso falar pra vocês, as minhas 2 experiências, graças a Deus, foram boas. Entendeu? Eu não tenho o que reclamar. Foi maravilhosa. Então, assim, gente, eu tenho que falar pra vocês, vocês têm que fazer o que for melhor pra vocês. Pra mim, foi dessa forma. Eu conheci o hospital, eu avaliei o hospital, perguntei pra pessoas com relação ao hospital, tanto do Enzo quanto do Benjamin. Não, eu busquei
busquei conhecimento para saber para onde eu estava indo. Até porque eu sabia que a médica do pré-natal não era a médica que ia me atender. Como a médica da visita não era a mesma médica que fez o parto. É mais ou menos isso que acontece. Mas você tem que estar certo do que você está passando, você tem que conhecer o seu corpo. Eu sempre falo, você tem que conhecer o seu corpo, a sua necessidade, para você saber onde você está indo. Porque negligência médica existe? Existe. Só que você também tem que fazer por onde as coisas darem certo. Porque não adianta você pegar e não fazer os exames, não fazer um pré-natal de acordo, e depois acontecer alguma coisa, você culpar aquele médico, sendo que você também errou, porque você não fez um pré-natal da forma que teria que ter sido feita. Então, assim, a gente tem que saber muito bem o que a gente faz, né? Então, gente, vou estar encerrando por aqui esse vídeo. Gostei muito de estar dividindo a experiência com vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, o segundo, né? Mas, enfim, quero deixar aqui uma sugestão, ver se vocês concordam. Se vocês querem que eu comente como é que foi a saída do hospital, a primeira semana, tanto do Enzo quanto a do Ben em casa, né? Porque foi diferente. Então quero saber se vocês querem saber. Se vocês quiserem saber, deixa nos comentários, que é o próximo bate-papo, né? E vou estar fazendo em 2 partes também, e vai ser referente a primeira semana do Enzo em casa, como também a primeira semana do Ben em casa, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês, né, com a minha experiência, ó. Beijo, fiquem com Deus. Não esqueça de curtir esse vídeo, e se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Tchauzinho!